como você está? Você está satisfeito, satisfeita com a vida que você tem? Está satisfeito ou satisfeita com a pessoa que você é e se tornou? Essa pergunta é importante porque todos nós podemos nos desenvolver. Todos nós podemos avançar, ir além do ponto onde nós estamos hoje. Deus fez a vida com essa possibilidade. Nós podemos ser transformados, nós podemos progredir, nós podemos ir para frente ao invés de ficarmos estagnados, parados em nossa história. Nós podemos ser mais firmes, nós podemos ser mais sábios, mais capazes, mais maduros, mais espirituais. E Deus quer isso. Deus quer nosso desenvolvimento, nossa transformação. Isso está revelado nas Escrituras. Só que uma transformação integral, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. A Bíblia chama isso de santificação. Em Levítico capítulo 11, versículo 44, por exemplo, o comando de Deus é: sede santos, porque eu sou santo. Deus quer a nossa elevação, porque Ele habita no alto, no elevado, no sublime. Santificação, na Bíblia, significa a elevação da vida e da pessoa que a vive, tornando-a um ser elevado, evoluído, mais próximo do original segundo o projeto de Deus. Sendo assim, todos nós precisamos entrar no processo que nos leva a esse tipo de desenvolvimento. Nós precisamos estar em contato com aquilo que nos faz evoluir, avançar, que nos faz transformar, para nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Melhor não do que os outros, melhor do que o que nós somos hoje. Avançar para estarmos em uma situação melhor, melhor do que a que nós temos hoje. A revelação de Deus nas Escrituras fala de um requisito, uma exigência indispensável para nós nos desenvolvermos. Esse requisito é tão importante que sem ele não tem como nós evoluirmos. Por ser tão importante, nós temos que estar envolvidos nesse elemento. Esse requisito está revelado no texto de Levítico, capítulo 4. Este capítulo das Escrituras nos revela o sacrifício mais conhecido do Antigo Testamento. Sabemos que os sacrifícios era a linguagem religiosa da antiguidade, do mundo antigo, na época de Israel e das nações vizinhas. Porém, Deus usou essa linguagem, que era a linguagem do homem da época, para transmitir a sua instrução, a sua palavra, a sua Torá. E o objetivo era ir além dos sacrifícios. O objetivo era que o seu povo captasse a mensagem por trás deles. Se você quiser mais informações sobre isso, você pode assistir os vídeos anteriores na playlist sobre mensagens em Levítico. O fato é que o capítulo 4 de Levítico nos apresenta os sacrifícios pelos pecados e nos mostra como eles eram. Os sacrifícios pelos pecados eram diferentes dos sacrifícios de paz. Os sacrifícios de paz ou sacrifícios pacíficos eram para demonstrar gratidão ou demonstrar o desejo de comunhão com Deus. Mas o sacrifício pelos pecados tinha o objetivo de receber o perdão pelos erros cometidos diante de Deus. E não somente diante de Deus, mas diante da criação. E os sacrifícios pelos pecados nos mostram exatamente quais as pessoas estavam envolvidas no pecado, ou seja, todas. E o sacrifício revelava isso detalhadamente. O verso 3 nos mostra que os sacerdotes estavam envolvidos no pecado porque eles eram os primeiros a serem apontados. Eles deveriam ser os primeiros a realizar os sacrifícios pelos seus próprios pecados, para depois dar prosseguimento no sacrifício dos demais. Depois que esses líderes espirituais faziam o sacrifício pelos seus próprios pecados, era a vez de fazer o sacrifício pelos outros. Os versos 13 e 14 apontam que o povo, ou seja, a congregação do povo de Israel, deveria oferecer sacrifício pelos seus pecados, porque os pecados coletivos apontavam que a nação, a humanidade, pecou contra Deus. A nação que tinha uma aliança com Deus no Antigo Testamento, que era o povo de Israel, pecava.
e por isso que o povo precisava dos sacrifícios pelos pecados. Em seguida, o verso 22 nos mostra que era a vez dos líderes e dos príncipes de Israel. A liderança política, a liderança militar precisava também fazer a oferta de sacrifício pelos seus pecados. O verso 27 nos acrescenta também que as pessoas individualmente deveriam oferecer seus sacrifícios pelos seus próprios pecados. Se tratava dos pecados particulares. Através desse sacrifício, o povo recebia a revelação de que todos pecaram e estavam afastados da santidade de Deus. Havia o objetivo de Deus sobre esse sacrifício, havia a instrução, a Torá de Deus a respeito desse sacrifício, que era lembrar ao povo quem ele era. Ou seja, o povo era pecador. Ou seja, nós somos todos pecadores, somos seres erráteis, somos seres errantes. Nós estamos todos incompletos, nós somos todos insuficientes. E se nós pensarmos o contrário, seria falta de conhecimento, seria falta de encarar a realidade como ela é, seria falta de realismo. Mas também o texto de Levítico 4 nos mostra o objetivo desse sacrifício, que era o ato da confissão, levar o povo a confessar os seus pecados. O verso 4 orientava que o adorador deveria colocar as mãos sobre o animal a ser sacrificado. Era uma identificação, era uma forma de significar que aquele animal representava o pecador arrependido. O verso 4 ainda nos diz que o animal do sacrifício era morto, ou seja, se ele representa o adorador, significa que essa vida pecadora e imperfeita deve morrer para poder assim chegar à santidade de Deus. Os versos de 5 a 7 nos mostram que o sangue do animal entrava no santuário. Enquanto as partes do animal eram queimadas no altar de bronze que ficava no pátio, o sangue era levado pelos sacerdotes para o interior do templo. E com aquele sangue, o santuário era borrifado. O sangue era aspergido sobre o véu do Santo dos Santos, o altar de ouro, que era o altar de incenso, depois, é claro, de ter sido borrifado sobre a base do próprio altar de bronze. Os versos de 8 a 10 nos dizem que o interior do animal era retirado e queimado. Eram as entranhas que no Antigo Testamento simbolizava a sinceridade, a espiritualidade sincera diante de Deus. Os versos 11 e 12 nos revelam que a carcaça do animal era jogada no lixo, no lixão, que mais tarde vai ser conhecido como Gehinom ou Geena, ou mais tarde interpretado pela palavra inferno. Essa parte do sacrifício revela que o corpo exterioriza o pecado que está dentro. E esse corpo é jogado fora, descartado, porque ele não é suficiente para a santidade, para uma vida de elevação. É necessário outro corpo. Corpo esse que foi revelado por Jesus ressuscitado. Algo muito interessante em todo esse ritual do sacrifício pelos pecados é que o objetivo não era a culpa, não era imprimir na cabeça do adorador a culpa, mas era um exercício de humildade e de realismo. O templo simbolizava a dimensão da santidade de Deus, a dimensão da elevação original onde Deus está e é onde nós queremos ir e devemos ir. Mas para isso é necessário humildade, de reconhecermos que nós ainda não estamos lá, de reconhecer que o pecado nos afastou da santidade original que há em Deus. É admitir que nós estamos no lugar errado, estamos do lado de fora. Somente com essa atitude é que a vida simbolizada pelo sangue entra no santuário e é colocada no lugar mais profundo, o Santo dos Santos, e no altar do incenso. E assim, a revelação de Deus nesta Escritura mostra que a nossa transformação, a nossa santificação começa pela consciência do nosso pecado. A tua evolução começa quando você admite que precisa evoluir.
Para isso, você precisa confessar. A palavra confessar significa concordar com o outro. É concordar com Deus que nós nos afastamos de sua presença por meio dos nossos erros. Toda transformação começa com a sua necessidade. Você tem uma jornada em direção à santidade de Deus. É lá onde Deus está, é lá onde Deus te espera. Mas essa jornada só começa no momento em que você admite que não está lá, no momento em que você admite que está distante. Confessar é um ato de consciência, de conscientização. Só depois é que vem a santificação, a elevação, a evolução. Em relação ao pecado, em relação à falha humana, o momento mais marcante da tua vida pode ser no momento em que você orar a Deus, dizendo: Deus, eu me rendo, você está certo. Por volta dos anos 70 e 80, nos Estados Unidos, havia um jornalista ateu chamado Lee Strobel. Ele queria provar, através de um documentário, que Jesus era um mito. Depois de seguir as pistas e ouvir os maiores especialistas sobre os assuntos relacionados, ele se viu diante do momento mais transformador de sua vida. Diante dos fatos, ele admitiu: está certo, Deus, você venceu. Da mesma forma, confesse que você é pecador, que você é pecadora, errátil, errante do reino de Deus. E diga os pecados pelo nome diante do Senhor. Isso pode ser constrangedor, por um lado, mas isso pode ser libertador por outro. E você estará concordando com Deus, e você estará dando o primeiro passo para a transformação da sua vida, para a elevação da sua vida. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se essa mensagem faz sentido para você, clique no gostei e, se possível, compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber notificação das próximas mensagens dos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.